Olá, 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 pessoal. Já estão chegando por aí. Sejam bem-vindos. Nossa, já tem 43 pessoas. Que legal. Que bom que tá todo mundo por aí. Já estou chamando a Maria Inês. Ela já vai entrar aqui com a gente. Peraí. Maria Inês. Ela já tá por aí, gente? Isso. Ok, ok, ok. Tá dando alguma coisa esquisita aqui. Já vai dar, já vai dar. Maria Inês, cadê você, Maria Inês? Já tá por aí, não? Oi, Marice, Maria Cristina, tudo bem? Estão preparados já para a live? Eu já vou conseguir chamar a Maria Inês aqui. Cadê você? Achei. Pronto. Aguardando só a Maria Inês chegar. Sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui em casa. Olá, Deu certo. Oi. tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo bem. Já temos 60 pessoas já online nos assistindo. Que coisa boa. Que bom. O número subindo. Tomara que a internet funcione muito bem, né? Nós estamos com um pouco de problema com a internet, né? Mas vamos crer que vai dar tudo certo. É. Então, antes de começar, para todos que conhecem o nosso trabalho, conhecem a seriedade do nosso trabalho, querem compartilhar, vão aqui embaixo, tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você quer que esteja aqui presente também, porque com certeza é um assunto urgente. Eu tenho recebido bastante informações de vários lugares, como as pessoas estão. Está sendo um grande desafio lidar com nesse momento, né? Inclusive agora, Inês, eu vi hoje de manhã eu vi, não é exatamente o tema da nossa live de hoje, mas eu vi um artigo da BBC dizendo que uma das cidades da China registrou o maior número de pedidos de divórcio da história, logo Ah, após o encerramento da quarentena. sim, sim, Então, parece piada, mas é verdade, né? Acho que esse confinamento, essa proximidade que nós temos das pessoas que usualmente a gente convive mais com tantas demandas entre, né, faz com que as pessoas se olhem de forma diferente. E muitas vezes a gente fere quem está mais próximo de nós, né? Então, uhum. esses dados que você traz, eles são bem pertinentes e acredito que nós aqui no Brasil também estejamos vivendo isso. Principalmente num país onde nós temos essa condição climática que nos coloca na rua, o tempo todo, agora estarmos dentro de casa, confinados, estamos nos esbarrando e com certeza nas diferenças. Mas a gente sabe que a diferença é que faz crescer, né? Então, para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre os filhos, o relacionamento com os filhos, as crianças nesse período. E é claro que nós vamos olhar a partir de uma perspectiva fenomenológico-sistêmica. Eu estou aqui também como pai, né? Como pai de dois, e a gente está esses dias todos aqui dentro. Eu fui o único que saí de casa, então eu vou colocar algumas coisas que estão acontecendo comigo. Nós recebemos algumas perguntas, mas antes de mais nada, eu gostaria que a gente começasse com uma introdução, Marinês, a que tu possa nos contar, nos falar aquilo que tu tem refletido de essencial para esse momento, assim, principalmente porque nós temos muitos pais aqui junto com a gente ouvindo. Com certeza. Como eu estou em casa,
Eu estou com a luz da minha janela bem em cima do meu olho. Eu vou só tirar um pouquinho essa luz para eu conseguir visualizar um pouquinho melhor você, tá? Porque o Tá, reflexo da luz da sala, da minha sala. Ai, nós agora estamos te melhorou. vendo bem. Ah, então tá bom. Eu não estava vendo vocês, porque o reflexo estava bem no meu olho, eu não estava. E como eu sou muito visual, né, eu preciso ter esse contato para falar melhor. Quem me conhece, trabalha conosco, já sabe disso, né? Então, sim, tem chegado para nós, né, principalmente assim no meu no contato pessoal, porque há 40 anos eu trabalho, né, atendendo famílias, com crianças, com famílias em processo de dor. E sim, sou uma referência nessa relação, e com isso tem chegado para mim no meu WhatsApp privado algumas questões que estão deixando os pais bastante desacomodados, como conflitos entre os irmãos, como o Paulo falou e é bem pertinente, como esse espaço de o casal se esbarrar, se estranhar, se tensionar dentro desse processo, e como lidar com uma incerteza. Porque o que nós temos hoje é uma incerteza do processo do que nós vamos viver, né? Nós primeiros fomos convidados a ficar uma semana em casa para poder não sermos, por sermos risco, nos colocarmos nessa situação de risco, para a gente poder estar um pouco mais protegido. Essa semana aqui em Florianópolis, pelo menos, se estendeu para mais uma semana. A gente vê no nosso entorno muitas empresas, muitos empresários desorientados, porque não sabem em que direção isso vai, e pessoas dando férias coletivas para seus funcionários, sem uma perspectiva real de como essa pandemia vai nos alcançar e quais são os resultados disso. Então, essa ansiedade, essa insegurança, esse pano de fundo que nós estamos vivenciando, nos tira desse lugar confortável, que é o lugar de estarmos em família, de forma amorosa, de forma presente com ele, né? Isso com certeza está afetando as crianças de forma geral. Por que as crianças? Dentro da nossa visão sistêmica, e mesmo da visão da psicologia, as crianças são o que eu sempre chamei, são as nossas antenas parabólicas, né? Eles captam todos esses sinais, que são sinais não verbais, que estão na alma, sobretudo dos pais. Então, você pai, você mãe, que agora está nesse momento de incerteza e que não sabe muito bem se você vai estar de férias e vai voltar a ter um trabalho, qual vai ser a condição social do país após essa fase de parada, como está muito ansioso. E é justo, é normal que esteja. Mas o que vamos fazer com isso? A gente sabe que nós não podemos nem um dia sequer colocar questões que não estão ao nosso alcance e nosso controle. Nós vamos precisar aprender a lidar com a realidade que nós temos, da forma que nós temos, do jeito que é. Então, se eu teria que dizer alguma coisa para vocês nesse momento, se seus filhos estão muito agitados, se eles estão muito inquietos, se eles estão brigando, olhe para a relação de vocês como casal. Olhe para a sua relação pessoal como pai, como o arrimo de família, ou como a pessoa que protege, que tem como missão dar o sustento para a sua família. E aqui eu falo desse lugar do pai, porque mesmo que as mulheres hoje em dia estejam também nesse lugar, a gente sabe que atavicamente, ancestralmente, essa função ela é colocada nos ombros dos homens. Mesmo que hoje a gente às vezes possa estar até em melhor condição financeira que nossos pares, muitas de vocês nesse sentido, mas é cobrado, esperado e exigido da sociedade que os homens se movimentem nessa direção. E a gente sabe que muitos deles estão... Eu ontem atendi um rapaz que mora fora do país, mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele tinha acabado de receber a demissão dele. As empresas, grandes empresas lá, elas estão dispensando funcionários em função da crise. Isso vai ser diferente aqui. Mas como a gente pode fazer para a gente não se apavorar? A gente precisa trabalhar um dia por vez. A preocupação significa eu me ocupo antes da hora. Vamos nos ocupar hoje, vamos nos ocupar de sermos pessoas saudáveis, de estarmos nos reciclando de alguma forma na medida do possível. Vamos estar fortalecendo o vínculo relacional com a nossa família, porque é isso que vai nos sustentar para qualquer dificuldade, qualquer adversidade que possa vir a partir desse momento. Eu sou considerada aqui na minha casa, na minha família, uma pessoa extremamente otimista. Eu nem diria que eu sou tão otimista assim, né? O Paulo ri, mas é verdade. Eu vejo em tudo uma possibilidade. E a gente sabe, né?
já estou bem antiga, eu digo que eu não sou velha, eu sou antiga, tem muitos anos que eu estou nesse caminho de trabalhar junto a dores muito pertinentes das pessoas, que levam, às vezes, elas a limiares bem definitivos, com, inclusive tentativas de tirar a própria vida. Então, a gente acompanha essas pessoas nessa dor profunda e a gente sabe que vocês que têm essa dor também têm os recursos, que o tempo dá conta de lidar com as coisas se nós estamos muito atentos e muito presentes naquilo que nos dá força como impulsão. Todos nós estamos na mesma condição. Nenhum de vocês está sozinho nessa realidade. Eu posso, de repente, estar numa situação um pouco mais confortável durante um tempo, o outro, talvez, numa condição um pouco menos confortável, mas nós temos uma egrégora, um todo, uma comunidade que hoje não é mais nem municipal, nem estadual, é mundial, de que nós vamos precisar nos dar a mão para que o planeta sobreviva. Então, calma, cada um no seu tempo fazendo a sua parte, com toda certeza isso reverberará no coração de vocês, primeiro, pais. Quando no coração de você, pai, de você, mãe, você chegar que você está fazendo tudo o que é possível para o bem da tua família, para o bem da tua prole, que sim, tem preocupações reais, principalmente para as pessoas que são menos favorecidas, que o que eu vou comer amanhã? Se eu trabalho e eu ganho e como? Como nós vamos fazer? Não se preocupem, terão recursos. Estamos todos juntos e a ajuda vai chegar da melhor forma possível se nós nos colocarmos nesse movimento, que é um movimento de presença hoje. O que eu posso fazer hoje, de forma bem real, de forma bem concreta, para que tudo vá bem. Então, o primeiro movimento que eu digo é o movimento de você, pai, de você, mãe, se acalmar internamente, na medida do possível. Não é negar a situação que você está vivendo, mas sabendo que essa situação, quem vai ter que lidar com ela é você, pai, você, mãe. As crianças serão cuidadas por vocês na medida da realidade de cada um de vocês. Elas, como termômetro, vão assinalar se vocês estão bem em sintonia ou não, ok? Eu acho que tu já está até nesse momento respondendo uma das perguntas que chegaram antes. Antes eu coloquei um quadro para as pessoas deixarem uma pergunta e teve uma pergunta específica assim: muito choro na hora de dormir por não querer parar e dormir. O que eu posso fazer com isso? Eu acho que tu já está Sabe, respondendo essa pergunta, né? é, exatamente, porque o que é o adormecer? O adormecer exige de cada indivíduo, inclusive de nós como adultos, uma entrega total. Uma entrega que a gente dentro da psicologia chamaria uma entrega à morte, né? A gente dorme, às vezes a criança, quando é muito pequena, que você está dormindo de forma muito serena, ela chega a tocar em você e falar, te acordar porque, como se você está vivo ou você está morto, porque ela ainda não tem o conceito da morte e da vida muito claro, muito definido para ela. Então, para eu ter uma boa noite de sono, eu preciso estar em paz comigo, eu não preciso estar em vigília. E a gente sabe que nossas crianças, elas tomam a nossa dor e elas vão a serviço para nós. O que significa isso? Se ela está não querendo dormir, ela está fazendo o quê? Ela está vigiando o nosso sono, ela está vigiando a nossa dor, ela está vigiando o nosso temor. Então, quanto mais você estiver sereno... Repete isso que é muito importante. Exatamente, as crianças ficam... quem é que não dorme à noite? É o vigia, não é? Então, as É, crianças ficam, tomam a dor dos pais por amor. É um amor sacrificial, mas é um amor. Elas aí ficam vigiando os pais. Elas vão fazer bagunça, elas vão protelar para dormir, elas vão acordar durante a noite, elas vão fazer xixi na cama. Saibam, todos são reflexos do seu movimento interno, pai e mãe. Então, se eu fico mais serena, se eu fico mais tranquila, se eu consigo saber que tem um dia após o outro e que eu tenho todos os recursos internos para lidar com isso, eu posso assegurar a minha criança, pode dormir em paz, porque papai e mamãe estão bem e nós ficaremos bem. Então, esse é um movimento importante. Você criar também, agora eu vou falar de forma bem prática, dependendo da fase da idade que a criança está, nós precisamos ir desacelerando para que a criança possa ter um bom dormir. Isso significa o quê? Nada de notícias na televisão altas para poder ver quando é que o coronavírus já matou quantos, em quais lugares, quem já morreu, não morreu, ou esses filmes de muita violência, não. Vamos pensar assim, abaixa a luz, desliga a televisão ou os aparelhos que possam deixar a criança mais excitada. Coloque uma música gostosa, de meditação, uma música lenta para que vocês possam estar, de fato, com seus filhos. Se vocês têm o hábito de orar, de rezar, rezem, faça oração da noite com essa criança. Observe se ela está bem acomodada, se ela está
dormindo num lugar cheiroso, gostoso, confortável. Conte uma história para ela, uma boa história. E assegure-se que você também vai dormir e descansar, porque amanhã faremos coisas divertidas. Que coisas divertidas, se nós não podemos sair? Aí a gente vai entrar em outras perguntas, talvez daqui a pouco. Mas sim, nós temos que usar esse tempo para usar a nossa criatividade, a nossa presença e a nossa relação cada vez mais próxima com os nossos filhos. Somos nós que asseguramos o cuidado a eles. Certo? Hoje a gente tem tantos canais diferentes de notícia, né? Se a família toda vai assistir Jornal Nacional, que começa às 8h30, vai terminar às 9h30, com aquele monte de informação de morte disso, morte daquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, a agitação interna a gente pode até não perceber, mas essa agitação interna, que o Jornal Nacional termina às 9h30, mas essa agitação interna vai ficar até quando? Até que horas? E a criança Sim, participando disso tudo, como que ela fica? com certeza, isso vai fazer parte do inconsciente da criança, que vai assolar, inclusive, o sonho dela. Né? Então, os últimos estímulos que a gente tem no dia, eles são conduzidos neurologicamente a um estágio que vai interferir no sono. O sono passa por várias etapas, por várias fases, né? Nós precisamos preservar essas fases para que a criança tenha uma rotina, independente da idade dela, né? Quanto menorzinha, a rotina é mais específica, mas mesmo pré-adolescente. Então, às vezes, não tem nada para fazer, então vamos liberar para que eles fiquem no videogame, na televisão até de madrugada. Não, a criança precisa de rotina, ela precisa saber que ainda existe alguém que está no comando, e que são vocês, e que vocês protegem essa criança, que vocês cuidam e zelam por ela. Então, sim, vamos criar regras, vamos criar combinados, como diz aqui em Florianópolis, né? Vamos criar combinados com as crianças, mas combinados onde a gente não perca quem somos. Você, pai, você, mãe, são a lei dentro da família. Vocês são aqueles que norteiam, que guiam, que estruturam uma forma de viver. Seja essa forma de viver extremamente atribulada, que a gente, por exemplo, eu atendo famílias que as crianças têm uma agenda talvez mais cheia do que a dos pais, e agora está todo mundo de recesso, né? Seja, sabe, em função da dor que os filhos estejam passando pelo temor dos próprios pais, os avós que às vezes estão distantes, né? Que não podem ser contatados, dessa realidade que a morte está trazendo para todos nós, e que nós precisamos olhar com bastante leveza para a morte, porque ela faz parte de todo o processo, ela fecha os ciclos importantes para que o novo venha. Então, nós não precisamos nos assustar com elas, mas sim, com a pandemia, com o vírus, vamos nos cuidar na medida do possível, na medida do correto, sem levar o pânico aos nossos filhos. Se eles estão muito reativos, saibam, eles estão reproduzindo a dor interna de vocês. Se não externa, né? Muitos comentam e trazem, às vezes, os filhos pequenos para discussões que não lhes cabem, porque eles não têm ainda uma condição de estruturar conceitualmente a extensão do que está se passando. Eu cheguei a falar um pouco sobre isso ontem, quando eu estava convidando um pouquinho para essa live, sobre como essas informações o dia inteiro, repetidamente, dentro desse processo, fazem com que a criança ela revivencie isso como se fosse uma nova pandemia, uma nova ameaça. E isso gera um pânico interno, uma impotência tão grande, como se a morte fosse certeza absoluta. Eu me lembro do 11 de setembro, né? Alguns de vocês talvez tenham vivido da mesma forma que nós. Eu acompanhava um grupo de pais de uma determinada escola aqui em Florianópolis, e uma mãe trouxe uma questão de uma filha pequena que perguntou a ela: fogo passa pelo tijolo, né? Então, querida Marta, se ela estiver nos ouvindo, a filha dela que fez essa pergunta. Por quê? Porque em tantas as reportagens e mostrando o incêndio, e a casa dela era de tijolo. O que estava atrás dessa pergunta é: será que o fogo de lá vai chegar aqui e vai matar a mamãe, vai me matar? Eu corro o papai, corro perigo ou não? Então, a gente precisa ter essa consciência. Se vocês querem se informe no celular de vocês, no WhatsApp ou na televisão, uma vez ao dia. Quando as crianças não estejam presentes, mesmo se eles forem maiores, adolescentes, jovens, aí vamos passar a mensagem de forma filtrada para eles, se necessário. Vocês precisam conseguir conter isso, conter internamente, ser o continente dessas informações para filtrá-las para os seus filhos. E que tomara isso se torne um hábito, porque as crianças estão cada vez mais expostas a muitas informações desencontradas e sem nenhum filtro, porque os pais estão muito ocupados. Nossa. Então, pelo menos durante essa semana, né?
nós Isso, pais precisamos estar atentos aos nossos filhos, né? Vamos, quem sabe. te ouvir falar essas coisas já me dá uma ideia de coisas que eu preciso corrigir aqui em casa também. A gente fica nessa, né? De a informação, a gente pode nem ir atrás dela, a informação chega e a gente às vezes não filtra isso para as crianças, né? Não faz ela integra elas num mundo adulto que não é para elas, né? Aqui em casa eu tenho um de 9 e uma de 4, para quem não sabe, né? Então, às vezes eles estão ouvindo coisas que às vezes tu tem aquela ideia boba de que ele nem está ouvindo, nem está prestando atenção, mas isso vai eclodir depois na bagunça, na falta de obediência, na agitação, nos distúrbios de sono. Sim, Né? com certeza, inclusive na alimentação. Nós precisamos ter esse cuidado. E a gente está tendo esse tempo agora de poder ter esse cuidado, né? A gente não pode nem falar, não, foi empregado que deixou a televisão ligada o dia inteiro e não cuidou. Agora é nossa responsabilidade. E tomara que esse movimento que nós estejamos fazendo nos sirva de consciência para que a gente tenha esse tipo de comportamento sempre, mesmo quando nós estivermos voltados ao mundo normal, com todas as atribulações que são naturais do nosso dia a dia, né? Então, quem são as pessoas mais importantes pelas quais a gente passa horas e horas e horas trabalhando? São nossos filhos. E independe a idade, sabe, Paulo? Nossos filhos são adultos já. Meus filhos e o do Beto são adultos, dois lindos homens nós temos, né? E agora o netinho, estou bem feliz com isso. Eu não podia não falar do meu netinho, né? Mas, e mesmo assim, a nossa experiência nos mostra que nós temos algum nível de conhecimento que, às vezes, os nossos filhos, por mais engajados, por mais conscientes, por mais adultos que sejam, necessitam ainda desse lugar que é o lugar de pai e mãe, que diz, meu filho, dá tudo certo, tudo no tempo certo. E até para dar as orientações específicas, são filhos jovens, saudáveis, atletas. Então, assim, nós não estamos na zona do risco, né? O risco é de vocês, são muito gentis. Nós aqui em casa estamos vivendo uma realidade assim, nossos filhos indo buscar as coisas que a gente necessita no supermercado e onde quer que seja, com a maior disponibilidade, com o maior carinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles têm a vida deles e que precisa seguir. Mas seguir de que lugar? Seguir desse lugar de consciência, de que sim, eu posso não ser contaminado agora, mas eu posso ser um agente de contaminação. Então, eu preciso ter esse cuidado. E o que é essa contaminação? O que é essa doença? Não é para nós nos apavorarmos, sabemos que nós temos recursos hoje internos, de força sistêmica, de força da nossa ancestralidade, que vai dizer para nós, está na hora de você se fortalecer para poder cuidar. Aqui eu estou falando com os pais, né? E também, ao mesmo tempo, de recursos externos. Eu acabei de receber uma mensagem há pouco de uma pessoa que é muito engajada dentro do meio governamental, e ela estava dizendo de todas as medidas que não são divulgadas abertamente para o público, mas que deveriam ser, na minha opinião, de todas as medidas estratégicas que o governo já tomou e vem tomando para poder conter a pandemia, caso ela se alasse de um nível desproporcional. Então, assim, para nos tranquilizarmos, nós não estamos sozinhos, estamos sendo cuidados. Então, nós, como pais, precisamos cuidar dos nossos filhos da mesma forma que o governo vem procurando cuidar de nós. Tá. Ô, Marina, chegaram duas perguntas aqui. Uma tem a ver com as crianças menores e a outra também mais para os adolescentes. Eu vou começar com a de crianças menores. Uma pessoa que está enfrentando bastante desafios, já vinha enfrentando desafios com obediência, um filho de 1 ano e 9 meses, e agora com o isolamento, essa questão da obediência ficou ainda mais difícil. Né? O que um pai e uma mãe pode fazer do ponto de vista sistêmico, né? E que dê força para ele no sentido de ajudar o filho a, a obedecer e seguir as regras. Se uma criança de 1 ano e 9 meses, muito diferente de uma criança que já está com todos os seus padrão intelectual e conceitual e de integração de regras e de leis internalizado, né? Uma criança de 1 ano e 9 meses, ela ainda está exercitando o mundo, ela está experimentando. E ela não tem noção de referências. Quando a gente diz limites, quando eu falo sobre limites, eu falo
Construção de referências, referências bem claras. Se essa criança está nesse nível, volta a falar. Você, mãe, que está com essa dificuldade, você, pai, que está com essa dificuldade com uma criança de 1 ano e 9 meses que está desobedecendo, provavelmente isso não vem de agora. Isso já vem de algum movimento da relação educacional de vocês com ela. Então, o que faz com que a criança se sinta mais tranquila? É a unidade dos pais, a unidade do casal. Mesmo que o casal esteja separado, se eles, como pais, estão unos na educação com a criança, isso faz com que a criança se acalme e se tranquilize. Não existe receita de bolo, claro que não existe, mas vocês precisam olhar para isso. Como está a minha relação com o meu companheiro, com o pai da criança? Se vocês moram juntos, se vocês estão dividindo essa corresponsabilidade de educar os filhos, olhem para a relação de vocês, amorizem a relação de vocês e se fortaleçam nisso. Diante da visão sistêmica, os pais são grandes, sempre serão. Pai é lei, mãe é contenção, agrega. E para que a palavra do pai seja validada na relação com a criança, precisa passar por a mãe. Uma criança tão pequena, ela ainda está muito na esfera materna. Então, a força do pai vai ser validada pelo sim que a mãe vai dar a esse pai. Então, se eu tenho restrições ao meu marido, se eu acho que ele não consegue cuidar, se eu acho que ele não consegue adequadamente tratar tão bem essa criança quanto eu trato, eu vou estar afastando essa força tão vital, estou afastando da minha criança essa força tão vital, eu vou ficar sozinho sobrecarregado. Quando, na verdade, esse pai tem o mesmo direito que essa mãe nesse caso. Talvez você possa estar pensando assim, mas ele não faz nada? Ele fica lá na frente da televisão o dia inteiro e tudo fica comigo. Você percebe como já tem uma dor sua aí que não tem a ver com a criança, tem a ver com a relação com o teu cônjuge? Então, é importante que vocês dois, como casal, criem um espaço de conversa, um espaço de apoio mútuo. Nós estamos passando um momento difícil, que sim, o Paulo falou no início dessa live, os casais estão se separando. Eu recebi 2 pessoas aqui também dizendo, olha, tomei uma decisão e eu estou me separando do meu marido. Porque é difícil você lidar com sua dor, com o seu medo, com a insegurança, se você não tem uma estrutura relacional que possa suportar isso. Então, o primeiro movimento é, olha como está a relação de vocês como casal. Você está sozinha? Entre em contato com essa solidão, porque talvez você e a tua criança interna esteja precisando de um amparo e por isso você não está tendo energia suficiente para lidar com a tua criança tão pequena. Criança precisa saber, eu vou falar uma palavra aqui que pode ter duplo significado, mas criança precisa saber quem manda. Nós não somos amigos dos nossos filhos, nós somos pais deles, nós temos responsabilidade com eles. Agora, eu posso ter uma relação com meus filhos de forma extremamente amorosa. Eu posso determinar com autoridade. O que é autoridade? Não é autoritarismo. Vou berrar com a criança, bater na criança, fazer. Não, autoridade significa eu sou autor de algo. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Então eu sei o que é melhor para você quando você está sob a minha responsabilidade. Responsabilidade é responder às habilidades. E não existe ninguém que tem mais habilidade de lidar com seus filhos do que o pai e a mãe. Você conhece a sua filha. Agora, se você não está conseguindo, observe que porque internamente você deve estar tão tumultuada, tão bagunçada, que você também está precisando ser cuidada. Pega o telefone, liga para tua mãe, para teu pai, veja como eles estão, converse com eles, com uma amiga, com teu marido, teu companheiro, se apoiem. Se você é uma pessoa que tem fé, vai orar, vai meditar, vai utilizar recursos que você tem, que possa te centrar, que possa te tranquilizar, porque querido, a responsabilidade de cuidado a uma criança dessa idade é sua. Então, a gente constrói referências concretas. Quando eu falo não para a criança, eu preciso pensar antes de saber por que eu falei esse não. Eu posso até explicar para ela na linguagem que ela entenda de 1 ano e 9 meses o que é o não. Por exemplo, não vamos botar a mão no fogo, porque esquenta. Eu posso aproximar a mão da criança bem do calor, não do fogo, e perceber, dói, então não pode. Por exemplo, nós não temos dúvida nenhuma. Perceba, você que fez essa pergunta. Quando a criança vai colocar a mãozinha dela num lugar de muito perigo, né, vai pegar uma faca e querer cortar a mão, você imediatamente fala não, e o seu não é incisivo e a criança atende.
Se ela não está atendendo, é porque você está em dúvida em relação aos limites que você está colocando na criança, os limites no sentido dessas referências, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Se você tem certeza interna, a criança não duvida. Às vezes no consultório os pais chegavam para mim e falavam assim, mas como ele não me obedece? Como que ele te obedece? Eu falei assim, não é questão de obedecer ou desobedecer, é questão da comunicação. Quando você fala de forma clara e para você internamente isso é verdadeiro, as crianças respondem a isso. Às vezes o pessoal acha engraçado quando nos cursos eu falo que os nossos filhos, meu filho mais velho chama-se Paulo Roberto, mais novo Arthur Roberto, nós somos a família dos Robertos. Então, quando a gente. Que os nossos filhos não davam birra e não nos desobedeciam, porque é verdade, eles não faziam isso. Agora, claro, tem todas as questões que surgiam com o desenvolvimento deles, que era bem normal, mas cada desafio que vinha, vinha com essa situação. Eu não estou sozinha na educação dos nossos filhos. Eles têm um pai e eles têm uma mãe. Em alguns momentos, a presença da mãe é muito importante, mas sempre essa mãe precisa ter o pai no coração, pai das crianças no coração, com respeito, porque isso me fortalece. E da mesma forma. Agora, se os pais estão competindo, se estão disputando, se estão querendo ver quem é que faz melhor, ou que o outro faz pior, isso só gera um caos, a criança fica dividida, sabe? Dividida, como se puxasse de um lado ou para o outro, e a criança fica em dor. E ela daí vai reagir da forma que ela sabe. Quanto menor, mais choro vai acontecer. Quanto menor, mais ira vai acontecer. E se você está muito bravo, muito raivoso, e você, de repente, está trancando isso na sua garganta, mas no toque a criança sente a sua raiva, por exemplo. Então é preferível que você fale, eu estou bem brava com algumas coisas que não tem a ver com você, ou que tem a ver com você, e poder dar as medidas corretas para a criança. Então, você vai se acalmar, vai sentar aqui, quando você estiver mais calmo, você pode voltar. Não é questão de colocar de castigo, não é questão de bater. Quanto mais você grita com a criança, mais ela vai gritar. Quanto mais você agride a criança, mais violenta ela vai se tornar, porque ela aprende com você. Então, se a sua criança interna, você está precisando de um cuidado, vai buscar em quem pode te dar esse cuidado. Os filhos não têm condição de dar esse cuidado para vocês, nenhum deles. Mesmo os adultos, não tem condição. Nós é que fazemos isso a eles. Então, vá buscar sua fonte de força, que pode ser seu papai, sua mamãe, mesmo que eles já tenham falecido, no teu coração. Se você os tem no teu coração, você vai escutá-los. Você vai descansar neles, nos ensinamentos que eles te deram, as coisas importantes que eles falaram para você um dia. Mesmo assim, eu atendi há pouco tempo uma pessoa que a mãe faleceu no parto dela. Muito difícil eu viver sobre uma dor tão profunda. Mas ela veio tão interessante que ela me mostrou na carteira dela, tinha várias fotos da mãe dela que ela não conheceu, né, pessoalmente. E ela sabia contar cada episódio daqueles, porque alguém contou a ela como é que a mãe fazia, o que ela gostava, como ela pensava, o que ela tinha pensado para ela, tá? Para a criança, né, que ela gestou durante os 9 meses. Então ela sabia. Então essa mãe estava não só na carteira dela, estava no coração dela. Então isso minimizou muito esse impacto, que é um impacto devastador de alguém que tem que sobreviver sobre a morte da mãe, né, no seu nascimento. Então, queridos, né, vamos buscar um colinho, que esse colinho vai ser bem bom. Não tratem seus pais como se fossem seus filhos, tá? Vamos buscar o colinho como filhos. Eu queria dar um exemplo também do que aconteceu aqui em casa, algumas coisas que aconteceram aqui em casa. E claro, é um desafio para todo mundo, viu, gente? Não é só quem tem problemas que está tendo desafio a essa hora. Mas há alguns dias atrás, a gente estava jantando em casa, depois de, né, já vários dias de isolamento, e a gente estava jantando na mesa e no meu coração veio e eu falei, né? Eu olhei para o meu lado, a Nicole, olhei para o Theo, para a Nina, eu disse, eu não queria estar com, se for para viver o isolamento, eu não queria estar com mais ninguém, não tem mais ninguém nesse mundo que eu queria estar junto, vivendo isso, do que vocês. E aquilo, algo assim, hoje eu percebo, te ouvindo falar, hoje eu percebo que isso dá uma serenidade à família, né? Quando o pai e a mãe têm essa certeza de que essas pessoas aqui são as pessoas prioridade na minha vida, são essas pessoas que estão aqui comigo agora. E é interessante que isso dá uma calma para a família, dá uma calma para as crianças. E a Nicole, de vez em quando,
me diz, eu tenho conversa com outras mães e tal. Nós estamos muito bem, Paulo, nós estamos muito bem, porque eu tenho ouvido cada coisa. Tem gente se bebendo de manhã, de tarde, de noite, tem gente que deixa os filhos o dia inteiro na televisão e tal. Até surgiu uma pergunta que eu já vou deixar contigo, Inês, mas eu só queria deixar mais uma coisa a respeito da obediência que me ajudou. Uma questão bem pessoal, tá, gente? Meu filho mais velho, ele sempre me desafiou, sempre desafiou a gente bastante, assim, na questão de obediência. Uma das coisas que me ajudou muito, através do conhecimento que o Hellinger nos trouxe, da fenomenologia sistêmica, da boa e má consciência que ele abriu para a gente de uma forma tão linda, eu comecei também a encarar a desobediência do meu filho, a dificuldade ou a demora em obedecer. Eu também olhei para aquilo ali como, assim, eu continuo mantendo o meu lugar de pai, de tendo que colocar os limites e as regras, mas tem um lugar no meu coração que eu vibro quando ele me desafia. A boa transgressão. Exato, quer dizer que ali tem força de alguém que ele vai procurar o tempo todo ir além daquilo que é colocado. E eu, desde pequeno, eu digo para ele, obediência é a coisa mais importante que tu precisa aprender na sua vida hoje. Mas no meu coração, secretamente, eu olho também para a desobediência como uma força natural dentro dele de buscar algo mais. E isso tranquiliza meu coração em relação às suas desobediências. Tá bom? Sim, é lindo isso que você falou, Paulo. Principalmente assim, esse depoimento que você deu da calma e da tranquilidade, a segurança que dá para as crianças e para a tua esposa de se sentirem-se pertencidos e cuidados por você, nesse amor genuíno. Isso é lindo e que se todos nós pudermos olhar para isso e responder essa pergunta que você se fez, com quem eu gostaria de estar nesse momento de confinamento, se não com as pessoas que são queridas e que estão do nosso lado. Isso vai dar para vocês essa percepção de que o que é essencial vocês já têm, estão vivendo isso nesse momento. Aqui a gente não fala com demagogia, né? A gente pensa assim no dia de amanhã, nós como empresários que somos, estamos pensando no dia de amanhã, não só nós como nossos funcionários. Então todas essas pressões, elas demandam de nós posições bem claras, mas não existe nenhuma posição que vai ser eficiente se nós não estivermos centrados no essencial. E isso que o Paulo fala da boa transgressão é excelente, porque você sabe que os filhos estão desenvolvendo na experimentação. Agora, se eles encontram bons interlocutores, o que são bons interlocutores como pai e mãe? Não é fechar a situação como se não existisse uma outra forma de fazer, mas sabemos que nós somos a lei, que nós somos os responsáveis pelo cuidado deles, e com isso a gente precisa saber desenvolver uma boa escuta. Essa escuta do coração, essa escuta, eu vejo você de verdade com a sua dor, com a sua percepção do que está trazendo, aí eu vou conseguir criar um diálogo coerente, um diálogo inclusivo, um diálogo onde eu falo o que é importante, que você precisa atender, mas eu também escuto você, porque eu me coloco no mesmo lugar. A diferença entre autoridade e autoritarismo passa por isso. O autoritarismo, eu sou a lei. Então, é muito difícil que a criança ou qualquer indivíduo tome o conceito e a referência que você está dando. Agora, a autoridade se inclui. Então, eu me incluo dentro da relação com você. Se eu quero que você me escute, eu também te escuto. É diferente de atender ao seu pedido, mas eu escuto com o coração. E aí a argumentação vai ficar muito mais clara e muito mais assertiva desse lugar de respeito. Muito bom, Paulo. Adorei teu depoimento. Que bom. Eu acho que tem uma pergunta aqui que vai bem para uma mãe, sabe? Mais para uma mãe do que para um pai. Porque, pelo menos no meu caso, né? Tem uma pessoa que deixou uma pergunta assim: minha filha faz muita bagunça, ela tem 5 anos e eu não consigo deixar nada organizado em casa. O que eu faço? Na verdade, assim, a criança com 5 anos de idade, ela tem um desenvolvimento psicomotor, ele é muito presente, né? A criança de 5 anos, principalmente a menina, ela está numa fase de muita imitação. Ela imita muito o que a gente faz. E a tendência da criança, muitas vezes, é buscar o contrapeso. Se eu sou excessivamente
organizada, se eu quero ter as coisas todas em ordem, que a casa fique muito bonita, o tempo inteiro, eu vou estar indo de contramão ao movimento natural que a criança exercita nessa época, que é a criança faz primeiro, depois ela pergunta. Ela pega, por exemplo, uma peça qualquer, o que é isso? Ou eu posso mexer nisso, antes que você responda a qualquer um. Por quê? Porque o mundo está sendo conhecido através do corpo. Então, o que a gente faz? Talvez você precise observar se você pode relaxar um pouco. Não exigir que as coisas estejam todas no lugar o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, como a criança na cidade imita muito, é muito legal você construir uma brincadeira com a criança, onde ela também vai aprender com você a como organizar as coisas. Se isso for leve, for lúdico, a criança vai aprender a ter uma organização para além de você. Agora, se você fala, essa menina é muito bagunceira, me ajude aqui agora, porque não sei o quê, e vou desqualificando a criança, vou colocando para ela que ela é bagunceira, ela vai se internalizando que ela é bagunceira, então quem é bagunceira tem que fazer bagunça, não é verdade? Agora que eu começo a falar diferente, querida, nossa, como você age, como você mexe bastante nas coisas, então vamos ajudar a mamãe com essa sua agilidade, vamos colocar, olha, o carrinho aqui, a bonequinha aqui, o brinquedinho aqui, agora vamos ajudar a mamãe a enxugar a louça, eu quero que você me ajude, que você é a melhor de todas, não com mentira e não com manipulação, mas usando essa potencialidade da criança para aquilo que você quer referenciar para ela. Se você quer que ela tenha uma determinada ordem, o primeiro movimento é escutá-la, né? A criança também, ela denuncia essa bagunça interna que nós temos através da bagunça externa. Então, isso também é um dado que você precisa olhar. O que está desorganizado dentro de você, dentro da tua família, que a tua criança está precisando olhar. E assim, muito ativas, a gente precisa dar espaço para elas nesse momento de confinamento. A gente pode criar algumas regras, né? Mas a criança precisa desse movimento. É diferente, tem uma pergunta aqui com uma criança de 13 anos que continua nesse movimento de não conseguir se organizar e tal. O que muda alguma coisa? Muda em que sentido? Uma criança de 13 anos que é muito desorganizada, ela já vem fazendo uma denúncia há muito tempo. Então, muda no sentido de que, claro que nós vamos poder também potencializar. Por exemplo, eu tenho uma cliente que a filha dela tem 15 anos e é muito desorganizada. Ela tem um déficit de atenção muito importante, é muito desatenta. A pergunta que vem no trabalho é onde está a atenção dessa criança que ela fica tão avoada, né? A palavra que as pessoas dizem normalmente. Então, a gente precisa acompanhar e ver. Não tem ninguém que tenha um tipo de comportamento que seja atípico, um comportamento que é realmente de muita desorganização, sem que tenha um componente aí por trás. Pode ser um componente emocional, pode ser um componente neurológico, né? Muitas crianças são hoje diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho algumas restrições a isso, porque a maior parte desses movimentos são movimentos de denúncia a uma dor muito maior, uma dor emocional que está na vinculação com seus pais. Se a gente fosse falar do ponto de vista sistêmico das constelações, muitas vezes identificado com pessoas excluídas do nosso sistema familiar, que precisam ser incluídas de forma adequada, de forma respeitosa. Então, as crianças estão sempre a serviço e elas denunciam questões. Aqui a situação é se você pai, se você mãe, quer olhar para isso, olhar de verdade para essas questões. Agora, em momento, independente da situação, se você desqualifica essa criança ou se você a rotula dessa forma, é esse o lugar que a criança vai responder internamente. Então, por exemplo, eu já atendi muitas, centenas de crianças que são ditas hiperativas e a fala é muito... É preguiçoso, é estabanado, é relaxado, é desatento, é irresponsável. Quando, na verdade, não é nada disso. Essas crianças estão trabalhando internamente muito a serviço da família. De olhar para um excluído, para alguém que foi rejeitado, para alguém que perdeu seu pertencimento na família, para algum morto que não foi incluído, alguma criança, algum irmão, um aborto, né? Para quem não conhece essa linguagem sistêmica, um aborto espontâneo que eu tenho é uma criança que faz parte dessa família. Se ela não é incluída dentro desse sistema, os irmãos que ficam podem representá-lo de alguma forma nesse nível de desatenção ou de desorganização. Então, a organização necessita também uma ordem interna. E com amorosidade, se você vai levando isso para a criança vai respondendo a isso, de forma cada vez mais presente. Você desqualifica a criança. Palavras duras que você fala. Palavras que podem parecer até jocosas, de brincadeira, em relação a crianças, elas ferem o coração da criança. Não é brincadeira. Quando eu estou fazendo um esforço grande, sou sempre taxado de preguiçoso, de relaxado, de descuidado.
Então, eu preciso olhar para o movimento da criança e ser bem fenomenológico nesse momento, né? Se eu derrubei, se a minha criança derrubou um copo, não é você é um relaxado, um descuidado, um desatento, não. Querido, você derrubou o copo. Vamos juntar o copo, vamos enxugar a água. De forma muito. Nossas crianças são boas, todas elas são boas. Nós também, como crianças, fomos bons e somos bons. A gente precisa trazer isso para essa verdade, essa realidade no dia a dia. A gente precisa ensinar as crianças sobre isso. Mostrar para elas de verdade, você é importante, você é bom nisso, 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 nisso. Não é assim, meu filho é o mais brilhante do mundo, mais inteligente do mundo, mais. Isso não é palpável. Né? Palpável é quando você diz, nossa, que bolo gostoso você fez. Que atencioso que você foi quando você trouxe a água para mim. Que atencioso meu filho foi quando me instalou aqui para que eu pudesse conversar com vocês, né? Que atencioso é o pai dele quando dá todo o aporte para que a gente possa ter uma conversa mais livre de ruídos. Então, essa verdade do dia a dia da gente que a gente precisa exercitar. Nossos filhos são nosso presente, nosso milagre para o mundo. Tem coisas mais valiosas que isso. Olhem para esses filhos como milagres, como a perpetuação da espécie, essas pessoinhas maravilhosas que são cuidadas por nós. E você, pai, você mãe, tem competência para fazer isso, acredite. Só você tem. Você é o melhor pai do mundo para essa criança, o único. E você é a melhor mãe do mundo para essa criança. Acredite nisso. Acredite. Eu estou Dá certo, recebendo isso para mim. não é? Com certeza. Isso enche a gente de felicidade. A Marinês, tem outra pergunta aqui que eu acho que vai ser bem interessante para a gente finalizar. Antes disso, eu queria dar um recado para todos que estão aqui com a gente. Se vocês forem ali na nossa bio, abre lá o perfil do Instituto Hiperroxo, clica ali na nossa bio, que tem vários conteúdos muito ricos que a gente vem preparando para vocês. Alguns e-books sobre constelações sistêmicas em diferentes áreas. Nós temos trabalhado bastante para levar a vocês o conhecimento daquilo que já tem mudado a nossa vida e a gente vê mudando a vida de tantas pessoas que a gente pode ajudar e treinar através do Instituto Hiperroxo, que é um prazer muito grande. Desde o começo do Instituto Hiperroxo, nós sempre tivemos e a gente tem a agradecer muito a Ana Garlett por ter sido uma pessoa que, dentre nós, dentre os fundadores do Hiperroxo, que nos ajudou a alcançar tantas pessoas através do universo virtual, sempre compartilhando os conhecimentos, as descobertas, aquilo que de forma bem prática nos auxilia nos nossos relacionamentos. Então, se você for lá na bio, você vai encontrar várias coisas que você pode se aprofundar desse universo e do conhecimento da fenomenologia sistêmica de Bert Hellinger. Tá bom? Então, faça isso, também compartilhe essa live com outras pessoas. Ela vai ficar aqui por 24 horas. Nós vamos também colocar lá no YouTube para que outras pessoas possam ter acesso. Marinês, surgiu uma coisa aqui muito interessante, quem sabe pode ser o último tema de hoje. E se vocês querem ter outras lives, eu vi várias pessoas dizendo aqui que está excelente esse bate-papo, que gostaria de ter bate-papo com a Ana, com a Sônia também. Mandem para a gente as suas sugestões, nós estamos abertos a estar junto com vocês nesse tempo, da maneira que for possível, tá? Então, tem uma questão aqui importante, Marinês. A pessoa diz assim, meu filho de 4 anos está com muito medo. Todas as brincadeiras, tudo que fazemos, ele diz que tem medo. Como posso auxiliar nesse momento que ele se conectou com isso, que realmente todos estão? Sim, essa é uma pergunta bem pertinente, né? Porque é uma realidade, nós todos estamos, em alguma medida, vivendo esse temor, porque existe uma ameaça real que está assolando todo mundo, né? Primeiro movimento para você, pai e mãe, que faz essa pergunta, é entrar em contato com o seu próprio medo. E internamente dizer, sim, eu tenho medo. E aí você vai conseguir perceber qual é a resposta que você se dá em relação aos cuidados que você está tendo para lidar com isso. Então, medo de quê? Todo medo é medo de algo. O medo da criança, muitas vezes tão pequena, é o medo que os pais morram. Porque sem os pais, eles não têm condição de sobrevivência. Então, dentro desse contexto, assim, falar com a criança, querer saber medo de quê, né?
querer poder estar disponível para poder ir explicando para ela na linguagem que ela possa compreender, que na medida do possível ela está totalmente segura e que vocês também estão ali presentes para ela. Muitas vezes a gente até conversa com a criança sobre assim, sim, e se por acaso o papai e a mamãe morresse, a criança de 4 anos ela não tem ainda a noção exata da morte, da finitude. Ela ainda está ainda num mundo muito imaginário, é que nem aquele mundo assim do super-homem, né? Eu me lembro de um cliente meu durante uns 3 anos e meio ter chegado vestido de super-homem no meu consultório, eu trabalhava no 6º andar nessa época, e a sorte é que eu vi aquela coisinha passando correndo e eu voei e segurei ele, né? Porque ele estava vestido de super-homem, ele ia se jogar pela janela. Porque literalmente eu estou vestido de super-homem, eu vou, não é? E ele iria voar para o espaço, né? Então, eu segurei ele antes de chegar à janela e é bem essa a verdade. Então, a criança dessa fase de idade, ela literaliza muito as coisas. Então, vocês precisam muito cuidar com o que vocês dizem a ela. Então, você diz, fulano morreu, eu posso morrer, ou a vovó pode morrer por causa disso. A criança literaliza, ela não contemporiza isso, não relativiza, ela leva as coisas ao pé da letra. Então, cuidem com o que vocês dizem, cuidem com as informações que vão chegando a ela. E se por acaso ela teve informações que são muito definitivas, filtrem essa informação, mostrem para ela a segurança real que tem ali, que o papai está bem, que a mamãe está bem, que ele está super seguro ali, que a vovó na casinha dela também está super bem, caso exista essa realidade. Mas, em primeiro lugar, você precisa olhar para o seu próprio medo, poder admitir para você que você tem temor e olhar para os seus recursos. Quais os recursos que eu tenho? Se eu estou com medo de me contaminar, eu estou me cuidando, estou preservando o recolhimento, estou lavando as minhas mãos, estou higienizando antes de tocar nas coisas. Ok, estou. Isso vai dando referências muito concretas que vão te acalmando. Olhem para as mensagens com cuidado. Não fiquem o dia inteiro ligados a essas mensagens. Uma hora, uma vez no dia já é suficiente para saberem todas as medidas que possam estar sendo necessárias para que a gente possa ter uma boa condição de vivermos e sobrevivermos a tudo isso. Se desliguem desses montes de grupos que só trazem, desculpe a palavra, muitas vezes lixo para a gente, né? Com tanta desgraça, com tanta coisa ruim. Se proteja um pouco mais. O recolhimento para isso, é para que a gente se proteja um pouco mais. Eu sugeriria até que você entre em contato com a sua própria história pessoal, a história de seus antepassados, que por mais trágica que possa ter parecido ser em algum momento, deu certo, você sobreviveu, você está aí. Então, pega essa força real, concreta, da sua transgeracionalidade para saber que você sobreviveu, assim como a sua família, a coisas e desafios muito difíceis. Então, você tem tudo para poder sobreviver a isso. E, gente, nós estamos falando entre adultos. Então, eu diria, mesmo que venha uma coisa muito séria, que um de nós morra, que algo aconteça, a vida é muito maior que isso. Nós vamos saber lidar com isso, nossos filhos vão saber lidar com isso. A gente precisa crer que nós estamos bem e vamos fazer o nosso melhor até o último dia da nossa vida. Então, que a gente não sabe quando é. Nós precisamos viver o presente dentro dessa relação. Então, para uma criança tão pequena que está com tanto medo, sim, ela está tomando literalmente o medo de vocês, o medo do entorno, do sistema familiar de vocês. É importante que vocês assegurem a ela tranquilidade. Cuidem com o que dizem a ela, cuidem com as palavras. Tá? Às vezes a gente está bravo, está chateado e fala, ai meu Deus, vontade de sumir. Vem que esse coronavírus podia me levar mesmo. É claro que a criança vai ficar apavorada, porque ela depende de você. Então, não brinquem com coisas sérias, né? Mas também não levem o peso dessa seriedade para as crianças. Elas não têm nada que elas possam fazer para lidar com isso. As crianças são nossa responsabilidade. Não é que nós vamos colocá-las no paraíso, no Éden, num lugar de que cega, surda e muda, nem nada disso. Se a criança me faz uma pergunta direta, eu faço uma resposta direta, mas eu vou fazer uma resposta dentro daquilo que ela tem competência para assimilar. E eu preciso internamente saber, me assegurar que eu sou responsável por essa criança, então eu vou dar conta disso. Se adoecer, eu vou te levar no médico. Tá tudo certo. Se a mamãe e o papai adoecer, ou se o papai e a mamãe morrer, tem quem cuide de você. Tem o tio, a vovó, o vovô. Não se preocupe. Nós vamos sobreviver a isso da melhor forma possível. Sempre a verdade, meu conselheiro. Mas nós não devemos exibir, porque o que acontece na mídia é exibicionismo. O exibicionismo faz com que a gente fique paralisado. O que me leva à ação é quando eu
reconheço e tenho conhecimento de algo, isso me dá a possibilidade de entrar em contato com a minha criatividade, com a minha própria relação de verdade, acessar os recursos que eu tenho e lidar com eles. Qual que é o recurso que eu tenho hoje? Falar com vocês por esse canal. Então, a gente vai lidar. E eu gostei muito dessa experiência de estar podendo falar um pouquinho com vocês. E se, para finalizar, Paulo, não sei se eu respondi a pergunta de vocês, às vezes as pessoas me perguntaram também o que fazer, né? Haja criatividade para estar com tanta criança. Eu sugeriria a vocês, ao invés de ficar escutando essas histórias que vêm pela televisão, esses filmes que só você faz assim, sai sangue, né? Essas coisas que deixam a criança cada vez mais ansiosa, entre em contato com a história de vida de vocês. Eu estava aqui, eu até separei algumas coisas. Eu estava aqui com álbuns de fotografias, isso aqui é da formatura do meu filho, né? Álbuns de quando meu filho nasceu, né? A gente olha para essas fotos e a gente conta a nossa história. O álbum do meu casamento com meu querido. Então, vamos contar a nossa história para os nossos filhos. Eu quero desenterrar o DVD do meu casamento para mostrar para os meus filhos. Não é? Eles vão saber a nossa história, como a gente se conheceu, como a gente se amou, como a gente decidiu dizer sim um para o outro, como a gente disse sim à vida deles. Vamos contar a história do vovô, da vovó, de onde veio, do nosso trabalho. Gente, é tanta coisa. A criança é sequiosa de saber. E é uma pena que às vezes a gente conversa com as crianças e fala: qual é o nome do teu vovô? É vovô. Ele não sabe nem o nome do vovô. Né? Ou então, nem sempre é isso, né? E muito bem o que fazem, de onde vêm, como é. Então, vamos usar esse tempo para deixar nossos filhos nos conhecerem um pouquinho mais. Tá bom? Foi muito bom falar com vocês. Já está terminando em 2 minutos, o Instagram vai cortar a gente. Tem alguém aqui recomendando que a gente traga a Sônia para trazer histórias que a gente possa trabalhar aqui juntos. Vamos trazer a Sônia, sim. E eu assumo esse compromisso com vocês. Eu só queria, em 30 segundos, falar algo importante. Enquanto a Marinês estava falando, eu estava lembrando que surgiu, depois, bem mais tarde, meu pai me contou que surgiu numa constelação que ele fez, porque meu bisavô morreu na gripe espanhola. E aquilo surgiu de novo, veio à tona numa constelação que meu pai fez. Aquilo impressionou muito ele. Meses mais tarde, ele me contou a respeito não do tema da constelação em si, mas que isso tinha surgido na constelação, né? E é muito interessante porque a Marina estava falando agora de que sim, nós vamos sobreviver. Quando a gente olha para a história da nossa família, aquilo que eles enfrentaram e sobreviveram e a vida chegou até nós, gente, não há medo que paralise quando a gente vê toda essa força atrás de nós. A força daqueles que sobreviveram e passaram a vida adiante. Ok? Então, Marinês, quer se despedir do pessoal aí? Vamos nos despedindo e logo, logo nós vamos estar de volta. Com certeza. Um beijo grande no coração de vocês e aproveitem esse confinamento. É uma oportunidade tão boa de a gente estar em presença conosco e com nossos filhos. E a gente está à disposição, tá bom? Beijo no coração. Um abraço a todos. Não esqueçam de ir lá no link da bio. Lá vocês têm mais conteúdo, mais material que a gente preparou para vocês. E agora a gente também está preparando várias coisas para que possa servir vocês com um conhecimento profundo e essencial nesse momento que a gente está passando. Tá? Então, estamos junto com vocês e apareçam, deem sugestões e assim a gente caminha. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.